Não aguento mais corrigir prova e trabalho. Olá, eu sou Renato Guerreiro, sou professor, pesquisador e outras coisinhas mais. Hoje eu vou falar como você pode diminuir a sua carga de trabalho com aulas mais inovadoras. Bom, primeiro de tudo, qual é o objetivo de uma instituição de ensino? Bom, seja qual for, o objetivo de uma instituição de ensino é promover o ensino-aprendizagem. O papel do professor e do aluno muitas vezes é tido como o professor ensina, o aluno aprende. Mas em muitas circunstâncias o que acontece é uma troca de conhecimentos, é uma troca de aprendizagem. Você já percebeu muitas vezes que nas suas aulas você aprende muita coisa. Então, não é um tipo de educação passivo e ativo, ou seja, o professor ensina, o aluno aprende. Muitas vezes existe uma inversão desses papéis. O aluno também ensina muito ao professor. O que acontece é que não importa o cenário, uma instituição de ensino deve prevalecer acima de qualquer coisa o ensino-aprendizagem. Então, qual seria uma condição ideal? Que 100% do foco nessa instituição de ensino e do professor e do estudante, 100% do foco deve ser o ensino-aprendizagem. Lembrando, numa condição ideal. Também numa condição ideal, tudo ou praticamente tudo que for ensinado, ele tem que ser aprendido. E a partir daquilo que foi aprendido, você criar novos conhecimentos. Mas qual é a condição real que nós temos hoje? E aí eu te convido a uma reflexão. Quanto do seu tempo é destinado para o ensino-aprendizagem? E aí vamos só definir, para a gente entender aqui, o que eu estou considerando como ensino-aprendizagem, que é o tempo dedicado ao estudante, é o tempo dedicado à atividade de ensinar. E a atividade de ensinar envolve também a interação com os alunos, o que envolve você ensinar, orientar, tirar dúvidas, desenvolver outras atividades, mas sempre relacionadas ao ensino. Bom, depois que você refletir sobre essa lógica, pense o seguinte: quanto do seu tempo ela acaba sendo direcionada para atividades que não têm nenhuma relação com o ensino-aprendizagem. Bom, muitas vezes essas atividades elas se concentram em você preencher diários, em que em algumas instituições, e isso infelizmente ainda é a maioria, é feita de forma manual, e se você errar uma coisinha, você tem que refazer tudo. Em pleno século XXI, onde nós estamos numa era digital. E mesmo que você use uma plataforma digital, muitas vezes ela foi criada por pessoas que nunca pisaram o pé na sala de aula, que nunca tiveram que preencher esse documento. Então, ela não é funcional, ela trava, ela demora, ela não é eficiente e no final ela te conduz a fazer o mesmo trabalho várias vezes. Muitas vezes o seu trabalho também, que não está ligado a uma atividade de ensino-aprendizagem, ela envolve você, além de preencher diários, preencher várias planilhas, preencher vários relatórios, repassar muitas coisas plenamente burocráticas para as coordenações, para os diretores, para os pedagogos. E além do diário, muitas vezes você tem que preencher muitas planilhas, fazer vários relatórios, repassar alguns trâmites que são meramente burocráticos para as coordenações, para as direções, para a equipe pedagógica. Não que isso não seja importante, mas isso toma um tempo considerável do nosso trabalho e que não é computado na nossa carga horária, que é o mais problemático que eu vejo, mas que em suma toma um tempo muito grande. Eu vou dar um exemplo pessoal. Uma vez eu cheguei a fazer um cálculo da minha carga de trabalho, o quanto que eu me dedicava às atividades que eu tinha que fazer. E não era assim opcional, de projetos que eu fazia extra classe, mas de situações reais. E lógico, a gente sabe muito bem que a nossa carga de trabalho de 40 horas semanais ela é extrapolada muito frequentemente. Mas vamos considerar o seguinte: esquece as 40 horas. Todo o tempo que eu tive que fazer o trabalho que eu tinha que fazer. Isso envolve as aulas, isso envolve os diários, isso envolve correção de provas e trabalhos. Isso vale preencher planilhas, entregar relatórios, reportar para as coordenações, direções, equipe pedagógica, enfim, várias coisas. Um outro ponto que a gente acaba dedicando bastante do nosso tempo é corrigindo avaliações e corrigindo trabalhos, né? E isso não inclui você levar o feedback para os alunos. Por conta do tempo muito curto que sobra para a gente fazer isso, você geralmente corrige o trabalho ou corrige a avaliação e entrega para o aluno. O aluno olha, nem sempre gosta do que ele vê, e você não tem um feedback com o aluno, ou seja, você não tem um tempo que você mostra certinho, senta com ele do lado
e gasta o tempo que for necessário para que aquele aluno entenda de fato o que ele errou e como consertar. E você orientar a ele a melhorar cada vez mais. Tanto os alunos que tiveram um bom desempenho no trabalho na avaliação, como aqueles que foram muito mal. Esse tempo de sentar com o aluno e orientar, que é uma parte crucial do trabalho, da docência, a gente não consegue fazer isso. Então é sempre uma relação muito fria entre a avaliação ou trabalho, a resposta do professor frente àquele trabalho e o aluno absorver aquilo que ele viu nas correções. O professor nem sempre tem tempo de escrever por que isso está errado e outras. Dessa forma, seria também uma forma muito fria de você mostrar para o aluno o porquê que ele errou e como ele errou e o que ele errou. É sempre melhor você, individualmente, com o estudante, fazer isso. Mas, infelizmente, isso não é possível. Infelizmente. E esse deveria ser um dos focos mais importantes do ensino-aprendizagem. Não é apenas dar aula, aplicar uma atividade, corrigir e entregar para o aluno. Mas é o trabalho pós-avaliação, o trabalho pós-atividade de aula. Mas essa é uma discussão muito ampla. Vamos focar em como você diminuir a sua carga de trabalho apenas mudando a sua abordagem de ensino, dando uma aula mais inovadora. E toda essa problemática que eu acabei de desenhar aqui, ela acaba diminuindo, ela acaba naturalmente deixando de acontecer. E um outro ponto importante é que muitas vezes esse trabalho que está corrigindo, ele foi praticamente copiado inteiramente da internet. Então, para que serviu esse trabalho? O que ele ajudou no ensino-aprendizagem? Nada. Mas você tem que fazer, muitas vezes, cumprindo uma atividade burocrática ou apenas você para constar que você fez vários tipos de atividades diferentes. No final, o aluno fez algo que ele odiou e não fez, porque ele copiou da internet. Você gastou um baita tempo corrigindo um trabalho que não foi feito pelo aluno, porque foi cópia da internet. Muitas vezes você não consegue achar todos os sites, e mesmo que você faça isso toma um tempo gigantesco do seu tempo precioso. Junto a isso, qual é o tempo que você gasta corrigindo provas que nem sempre avaliam aquilo que o aluno aprendeu e que te deixa frustrado porque você ensinou e na prova, na avaliação, você viu que o aluno não aprendeu nada daquilo que você ensinou. Então, pergunto, é uma reflexão, é um convite à reflexão que eu faço para você agora. Quanto desse tempo foi de fato aproveitado? E uma outra coisa, quanto tempo você gasta preparando uma aula? Aí você pode me responder o seguinte, eu não preparo aula, eu sigo o livro didático, ou eu já tenho uma aula preparada, eu só vou atualizando de tempos em tempos. Mas mesmo assim você gasta algum tempo, seja preparando alguma apresentação de slides, seja fazendo alguma lista de exercícios, seja fazendo algum experimento de aula prática. Sobre esse tópico específico, sobre como preparar uma aula inovadora, no próximo vídeo eu vou falar sobre como você pode preparar uma aula mais inovadora com pouquíssimo tempo. Bom, depois que você refletiu, você vai chegar na conclusão que a maior parte do seu tempo ela foi gasta em atividades que não têm nenhuma relação com o ensino-aprendizagem, ou que pelo menos não promoveram isso. E esse é um ponto importante. Ele aparentemente tem alguma relação com o ensino-aprendizagem, mas de fato não tem, porque no final você não conseguiu ensinar e nem o aluno conseguiu aprender. Então, o foco foi direcionado para uma outra atividade, o seu tempo, a sua energia, e no final a gente não conseguiu promover aquilo que é o objetivo da instituição de ensino, que é promover um ensino-aprendizagem. Bom, e como eu consegui diminuir minha carga de trabalho com aulas mais inovadoras? Eu já cheguei a ter 11 turmas diferentes ao mesmo tempo. Entende-se, 11 turmas diferentes, eu tinha 11 diários diferentes para preencher, 11 tipos de relatórios, isso quando eu não tinha que fazer relatórios individuais, me reportar muitas vezes a coordenações diferentes, a equipes pedagógicas com foco diferente, enfim, isso me dava bastante trabalho. Bom, essas turmas elas variavam bastante de quantidade de estudantes, muitas vezes elas tinham de pelo menos 15 estudantes e chegavam a ter 50 estudantes, o que me dava uma grande quantidade de estudantes sobre a minha responsabilidade a cada bimestre. E essas turmas eram distribuídas em ensino médio, ensino técnico e ensino superior. Então, bimestralmente, eu me via cercado por pilhas e pilhas de trabalhos e de avaliações que eu precisava corrigir. Daí você diz, Renata, a sua situação está muito tranquila, eu já tive muito mais turmas e muito mais estudantes e muito mais condições do que essa. Bom, para você ver, é complicada a área da docência, então cada situação vai te trazer. Mas pense,
e quanto você precisa se dedicar bimestralmente a uma quantidade enorme de trabalho fora a sala de aula. Bom, mas no meu caso eu vou colocar mais alguns ingredientes nesse caldo. Eu ainda, com toda essa quantidade de turmas e de estudantes, eu ainda tinha uma atividade de coordenação e eu ainda fazia doutorado. Então, eu simplesmente não tinha condições humanas de dar conta de tanto volume de trabalho. Isso estava acabando com a minha saúde física e mental. Eu precisava chegar numa solução que resolvesse. Sem contar que, a cada prova, eu me sentia frustrado, porque aquela avaliação me trazia um resultado que eu não gostava, porque os alunos não iam tão bem e eu sabia que eu tinha ensinado, mas por que os alunos não estavam aprendendo? Eu tinha alunos que tinham um desempenho excelente, mas a maior parte ainda estava muito aquém daquilo que eu gostaria. E no bimestre, muitas vezes, eu via aquela situação em que os alunos eles acabavam indo muito mal e eu ficava triste, porque eu sou aquele perfil de professor que o bom desempenho do aluno, para mim, reflete um bom desempenho meu, pessoal, como professor. Então, vários alunos com nota vermelha, com conceitos muito baixos, me deixava muito triste, porque se meus alunos não aprenderam, então eu não fiz bem o meu trabalho. Isso não quer dizer que você tenha que pensar assim, é como eu me sentia. E isso me deixava muito chateado. Então, toda a minha tentativa de trazer uma abordagem diferente, inovadora para a sala de aula, ela teve em parte início para tentar reduzir essa minha carga de trabalho. Então, a minha busca por dar aulas mais inovadoras que gerassem mais resultado, ela também tinha um objetivo que era tentar diminuir minha carga de trabalho. Então, se eu tivesse avaliações mais objetivas e aula um pouco mais objetivas que reflete numa aula mais inovadora, eu reduziria muito a minha carga de trabalho. Eu poderia focar em orientar meus alunos, e focar em outras atividades que eram importantes que eu fizesse, e eu me sentisse mais feliz com a minha carreira, com a minha docência. Então, eu reduzi muito a minha carga de trabalho mudando o tipo da minha avaliação. Como a gente faz isso muitas vezes? Em vez de nós aplicarmos uma avaliação dissertativa, que envolve você corrigir várias laudas de texto que os alunos escrevem, que não necessariamente quanto mais ele escreve, mais ele sabe, a gente acaba reduzindo para questões objetivas. Ou seja, você tem lá uma questão objetiva, que tem um gabarito, você só bate o olho, vê que está certo e que está errado, e atribui. É mais rápido de corrigir, mas isso não significa que você, de fato, está avaliando aquilo que o aluno aprendeu. Então, no final, eu ainda me sentia frustrado, porque o aluno muitas vezes chutava e não sabia o que estava respondendo. Então, cheguei na conclusão que isso continuava me obrigando a fazer todo o trabalho. Ou seja, eu ensinava e eu avaliava, mas o aluno aprendia. Então, apenas modificar o jeito que minha prova era aplicada não resolvia muito o trabalho. Então, eu precisava realmente mudar o jeito que eu estava ensinando. Então, eu vou usar um exemplo aqui para você entender do que eu fiz. Acho que nada mais clássico para a geografia do que a cartografia, ou seja, mapas. Como geralmente o professor começa a falar sobre esse assunto? Ele começa a falar sobre as diferentes projeções, ele começa falando sobre orientação geográfica, norte, sul, leste, oeste, carroça dos ventos. Ele começa a falar sobre escala, ele começa a falar sobre as projeções cartográficas de Peters, Mercator, coloca uma série de exercícios para o aluno aprender sobre como fazer escala, sobre como procurar a escala no mapa, sobre como calcular a escala, se ela é gráfica, se ela é numérica, as projeções, se ela é cilíndrica, se ela é cônica, quais são as características da projeção cilíndrica de Mercator, de Peters, o que ele distorce, o que não distorce. Para o aluno, isso soa muito abstrato. Mas a gente continua fazendo isso. Então, eu começava fazendo aquilo que eu aprendi também. Começava falando sobre a cartografia, sobre a origem dela, sobre os primeiros mapas, a evolução dos mapas, sobre como que eram os desafios daqueles que faziam os primeiros mapas, como que iniciou a ideia de você fazer mapas mais precisos, como que era a dificuldade de você transformar uma superfície que ela é esférica num plano, ou seja, numa folha que ela é reta e precisou fazer vários tipos de projeções e cada hemisfério tinha uma característica. É impossível você fazer uma projeção cartográfica sem que tenha distorções. Uma vai distorcer mais perto dos polos, outra vai distorcer de forma igual, enfim. Para quem quer saber sobre esse conteúdo, tem vários conteúdos na internet que você pode acessar. Mas você está indo por vontade, você quer aprender sobre projeções. O aluno, na sala de aula, para ele aquilo é muito abstrato.
Então eu comecei a pensar o seguinte, o que é mais importante para o estudante saber naquele momento? E assim, isso não quer dizer que a abordagem que eu tive, você precisa concordar com ela, mas na lógica que eu tinha naquele momento fazia muito sentido para mim. E a pergunta que eu me fiz é, o que é mais importante que o meu aluno saiba sobre cartografia agora, nesse momento que ele está agora, um estudante de ensino médio? E aí as duas perguntas que me nortearam foram as seguintes. O que é mais importante, o aluno saber fazer um mapa ou o aluno saber interpretar esse mapa, extrair as informações dele e chegar numa resposta? E a conclusão que eu tive era que é muito mais importante para ele saber extrair informações do mapa do que saber se a projeção era de Peters e de Mercator e escala gráfica, numérica. Não que eu não fosse ensinar isso, mas eu não teria que ficar explicando, ó, a projeção numérica é assim e a projeção gráfica é assado. Eu ia ensinar isso, mas de forma indireta. E não ia perder muito tempo ensinando todas as nuances por trás disso. Porque eu tinha que captar a atenção do aluno para que ele se interessasse por aquele conteúdo. Então, o que eu fiz? Eu comecei a mostrar uma série de mapas. E esses mapas tinham muitas informações. Então, eu comecei a ensinar para eles como extrair as informações daquele mapa. Uma coisa que eu brinquei com os estudantes na época era o seguinte, quando eles veem um mapa numa avaliação de geografia ou qualquer coisa que você precise que tenha um mapa, ele já é a sua cola. Porque não importa se você sabe o conteúdo ou não, se você tiver um mapa com informações, aquilo é tudo que você precisa saber sobre aquela pergunta. Então, é como se o professor tivesse colocado a pergunta e a cola e estava na sua frente. É só você enxergar, é só você saber como interpretar esse mapa. Então eu comecei a mostrar uma série de mapas e ensinar para os alunos como eles extraíam as informações dali. Bom, eu me lembro de colocar esse mapa, um mapa que mostra o potencial de geração de energia solar no Brasil. Então, vocês vão ver que nesse mapa ele tem várias cores. Essas cores elas têm um significado, elas não estão ali aleatoriamente porque o autor gostava do vermelho ou gostava do amarelo, elas têm um significado. E esse significado ele está ali embaixo na legenda. E aí você vai ver que quanto mais para o tom avermelhado, significa que aquela região ela tem maior incidência de raios solares. Isso significa que aquela região é como se o Sol fosse mais intenso durante o ano. Tinha menos nuvens, o Sol ficava ali uma maior parte do dia com mais intensidade. E quanto mais para o tom amarelado, quanto mais para o tom esverdeado, significa que ali a incidência dos raios solares, por conta de nuvens e outras razões, ela acaba sendo menor. Então, se você tivesse que colocar um parque de geração de energia solar, as áreas em vermelho são as que gerariam muito mais energia. Então, já que você vai gastar uma certa quantidade de recursos para colocar as placas solares, então melhor seria no lugar que tivesse mais condição de sol, tivesse melhor condição de sol. E foi justamente essa pergunta que eu fiz aos estudantes. Se você tivesse que fazer um parque solar, colocasse aquelas placas solares, onde que você colocaria? A resposta para os alunos passou a ser muito óbvia. Depois que eu mostrei que quanto mais vermelho quer dizer que o sol ali é mais intenso, é mais forte, para eles foi óbvia a resposta. Ah, professor, eu colocaria ali onde está mais vermelho. Com isso, eu expliquei para os alunos a como interpretar um mapa e, de quebra, entrei num assunto sobre energias alternativas. Ou seja, o conteúdo de recursos energéticos que eu ia trabalhar mais para frente, eu já consegui ter um gancho ali. E eu consegui fazer o quê? Uma integração de saberes. Outra coisa que eu mostrei é, apontei no mapa a região que eles moram. E mostrei o seguinte, de acordo com a cor aqui seria viável fazer um parque de energia solar? Na nossa região, você via que era muito calor. Eu moro numa região do interior do Paraná, que aqui é muito quente. Mais calor não significa que o sol aqui é mais forte. Significa que a nossa região é calor, é mais quente. E aqui existe uma crença de que, porque é muito calor, seria um bom lugar para construir um parque eólico. Depois que eles entenderam que não é o calor que gera, não é o calor, assim, a sensação térmica que gera a energia solar, e sim a incidência dos raios solares, que é importante para a geração de energia, eles entenderam o seguinte, que não é porque a região é quente, quer dizer que ela é boa para gerar energia solar. Então, eles chegaram na conclusão que aqui
você tinha muita nebulosidade, muitas nuvens, então começou a entrar com outros assuntos. E eles começaram a entender justamente isso. Então eu aproveitei e mostrei, apontei no mapa, a região que nós estávamos. E aqui, eu moro no interior do Paraná, e aqui onde eu moro é muito calor, muito quente mesmo. E o senso comum de todo mundo, inclusive dos estudantes, era que aqui seria um ótimo lugar para se ter uma geração de energia solar, porque aqui era muito calor. E aí eu mostrei no mapa onde nós estávamos e perguntei, pessoal, de acordo com com a cor que nós temos aqui, aqui seria um bom lugar para colocar um parque de energia solar? E aí eles disseram, não, professor, não é, que aqui pelo mapa não seria um bom lugar. E aí, ao mesmo tempo, eles chegaram à conclusão que, vem cá, mas eu sempre achei que aqui seria muito bom para construir um parque de energia solar, porque aqui é muito calor. E aí eu expliquei que não é o calor, a sensação térmica que faz com que uma região seja muito boa para produzir energia solar, e sim a incidência de raios solares. Para isso é bom que não tenha muitas nuvens, que seja uma região aberta, e ele chegar na conclusão que aqui não era uma boa região, mas até um minuto atrás, para eles era fato consumado que por ser uma região quente aqui seria ótimo para produzir energia solar. Então veja como a mudança da abordagem na sala de aula fez com que os alunos aprendessem de imediato uma coisa que talvez eles não aprenderiam por outros meios. Você mostrando diferentes escalas, diferentes legendas, diferentes projeções cartográficas. Eles aprenderam a interpretar informações do mapa e, de quebra, aprenderam sobre recursos energéticos, que fazia parte do conteúdo, que fazia parte da emenda e que eu exploraria talvez em algum outro momento do ano. Bom, como eles aprenderam isso, eu explorei uma outra parte, coloquei sobre energia eólica e fiz o mesmo exercício. Coloquei lá um mapa de energia eólica, esse que vocês estão vendo aqui, e fiz a mesma pergunta. Se você fosse colocar um parque gerador de energia eólica, aonde você colocaria? E a resposta foi imediata. Eles apontaram no mapa, professor, eu colocaria aqui, porque de acordo com a legenda, essa região aqui é que tem o vento mais constante, e é por isso que aqui seria muito melhor. Veja como a mudança da abordagem na aula muda tudo. Na avaliação, o que eu coloquei? Coloquei vários mapas e fiz perguntas, então eles já sabiam como explorar, como extrair informações daquele mapa. Qual foi a consequência disso? Todos os alunos, mais de 90% dos meus estudantes, tiveram um excelente desempenho nas avaliações. Como eles acertavam muito fácil aquelas questões que eu me propus, eu não demorava mais, eu estou falando sério isso, não demorava mais do que um minuto para corrigir cada questão, porque estava tudo certo. O aluno ficava feliz porque ele aprendeu, feliz porque ele teve um ótimo desempenho na avaliação, e eu não precisei ficar aplicando 2, 3, 4, 5 tipos de atividades para que o aluno conseguisse atingir uma média aceitável para que eu não tenha problemas depois, no final do ano, fazendo manobras para dar algum jeito de fazer recuperação e fazer com que o aluno chegasse a uma média para que ele fosse aprovado no final do ano. Então eu reduzi de 3 avaliações para 2, de 2 para 1 avaliação, e em algumas turmas eu nem precisei aplicar avaliação ou aplicar trabalho, porque durante a aula eu já conseguia fazer a avaliação dos estudantes, eles aprenderam o conteúdo, as aulas passaram a ser muito mais interativas e eu não precisei aplicar uma avaliação. Mas você me pergunta, mas como que você registrava isso? Bom, eu simplesmente registrava uma atividade de avaliação dentro de sala de aula, que podia envolver espécies de seminários, avaliações orais, registrava no meu diário de classe, aquilo contava como avaliação. A avaliação não necessariamente precisa ser escrita, ela precisa ser do formato tradicional. Você tem que avaliar o aluno e você chegar na conclusão que ele aprendeu, e o aluno chegar na conclusão que ele aprendeu. E os pais não geravam problema com os pais? Não, porque só gera problema se os alunos não aprenderam. Se os alunos aprenderam, pelo contrário, os pais vão te elogiar bastante. E nas reuniões de pais, eu tinha um ótimo feedback dos pais, porque os alunos chegavam empolgados porque eles simplesmente aprenderam aquele conteúdo e, inevitavelmente, eles tinham aquela vontade de ensinar ou de mostrar para os pais aquilo que eles aprenderam. E o fato de eles dizer assim, pai, aprendi sobre como ler um mapa. Não, eles assim, pai, você sabia que na região nordeste do Brasil, lá tem condições de gerar um parque eólico e um parque de energia solar? Pai, você sabia? Mãe, você sabia? Tio, você sabia? Vó, você sabia que aqui na nossa região não é porque é quente
que vai gerar energia solar, por conta dessa condição, eles aprenderam sobre um recurso de conteúdos, sobre um conteúdo sobre recurso energético e aprenderam sobre cartografia. Aprenderam a parte mais importante, que é saber interpretar um mapa. Tudo isso porque eu mudei a abordagem de ensinar. Isso refletiu no tipo de avaliação que eu aplicava e isso diminuiu muito a minha carga de trabalho, simplesmente com uma aula diferente, uma aula mais inovadora. Resultado de tudo isso, eu passei a aplicar muito mais do meu tempo focando no ensino-aprendizagem. Eu diminuí muito a minha carga de trabalho e passei a ter muito mais que 50% do meu tempo dedicado ao ensino-aprendizagem. Lógico, ainda não cheguei no 100%, esse é meu objetivo. Talvez não 100%, mas muito acima de 90%. Estou chegando lá. O que a gente pode resumir disso tudo? Que a gente passa a maior parte do nosso tempo, e um tempo precioso, com atividades que não têm nenhuma relação com ensino-aprendizagem, corrigindo trabalhos que foram copiados da internet, corrigindo avaliações que não avaliam o conhecimento do aluno, preenchendo uma série de relatórios, planilhas diários em que é puramente burocrático, e bimestralmente a gente se vê rodeado de pilhas e pilhas de provas e trabalhos que nos deixam cada vez mais frustrados e cada vez mais com uma condição de saúde física e mental muito ruim, em que mudar a sua forma de avaliação, transformando uma avaliação dissertativa numa avaliação de múltipla escolha com gabarito pronto, que facilita e dá mais agilidade para a nossa correção, mas que no final ela não avalia o que de fato tem que ser avaliado, que é o aprendizado do aluno, e que te deixa frustrado, porque o sucesso do aluno ele também reflete o seu bom desempenho, isso reflete na sua essência enquanto profissional da área docente, e que mudar a abordagem da sua aula faz com que você automaticamente tenha depois um melhor aprendizado dos alunos, que se reflete em avaliações mais objetivas, que de fato avaliam aquilo que o aluno aprendeu, e você vai ver que o formato da sua avaliação vai ser diferente, os alunos vão ter um desempenho muito melhor nas suas atividades, o que vai fazer com que ele se sinta muito mais feliz com o desempenho dele, o que faz também com que ele participe muito mais da sua aula, a sua aula se torne cada vez mais interativa, e você vai vendo o seu tempo sendo cada vez mais convertido para atividades de ensino-aprendizagem e não mais para corrigir uma pilha de provas e trabalhos que no final não avaliam aquilo que nós fizemos o bimestre inteiro. Então, o meu objetivo com esse conteúdo é te ajudar a dar aulas mais inovadoras e, de quebra, reduzir a sua carga de trabalho. O reflexo que você vai sentir talvez seja o mesmo que eu senti nas minhas aulas. As minhas aulas rendiam tanto depois que eu mudei esse formato, que os alunos começaram a participar tão ativamente que muitas vezes eu tinha que começar a frear eles um pouco, porque eu não dava conta, eles estavam tão entusiasmados com aquilo que eles estavam aprendendo, que eu tinha que começar a limitar algumas coisas. Mas a coisa mais notável que eu senti nisso é que aquelas turmas que a gente julga as piores turmas, as turmas mais problemáticas, que todos os professores tremem só de saber que tem aula com essas turmas, eu não tinha problema com elas. As minhas turmas elas passaram a ser todas muito boas. Eu não tinha problema com uma turma X ou Y. Lógico, no começo não. No começo ainda tinha problemas, assim como qualquer professor, com turmas específicas que eram problemáticas. E eu deixei de ter a partir do momento em que as aulas passaram a fazer um pouco mais de sentido para os estudantes. E mesmo as turmas mais problemáticas, elas passaram a ter um ótimo desempenho nas minhas aulas e nas minhas avaliações. Já se imaginou nessa situação, aquela turma que hoje você tem arrepio só de saber que você tem aula com elas, você passar a ir para aquela turma com vontade de dar aula? Eu vou dizer sinceramente, isso para mim foi talvez uma das maiores conquistas, né? Eu não ter mais aquela ansiedade de uma turma que eu considerava que acabava com a minha saúde mental. Então eu deixei de ter turmas problemáticas. Pelo contrário, as minhas aulas rendiam tanto que eu tinha que começar a limitar muitas vezes a participação. Talvez a situação mais notável que eu percebi é que, assim, em toda escola, em toda instituição, tem aquelas turmas ruins, aquelas turmas que o professor sente arrepio só de saber que tem aula com elas, que a gente, aquelas turmas problemáticas. Depois que eu mudei tudo isso, eu também tinha essas turmas problemáticas, eu também sentia os mesmos calafrios ao dar aula para elas. E eu odiava fazer isso, cara. Parece que assim, ir para aquela turma era um martírio.
Depois que eu mudei essa abordagem, e no começo não foi imediato, ela demorou um tempinho, mas eu persisti nessa mudança de abordagem. Depois que eu mudei e os alunos começaram a ter uma interação um pouco mais satisfatória, não é a perfeita, mas mais satisfatória no meu julgamento, eu comecei a não ter mais turmas problemáticas. Aquelas turmas problemáticas deixaram de ser um problema para mim. Eu não tinha mais turmas problemáticas, eu tinha turmas que participavam. As minhas aulas passaram a render tanto que eu às vezes tinha que começar a direcionar algumas coisas para que os alunos mantinham o foco. Mas os alunos de fato começavam a participar bastante. E aquelas turmas continuavam problemáticas em outras disciplinas, mas pelo menos nas minhas aulas eu não tinha problema nenhum. Nem nas avaliações e nem nas aulas. Eu espero que com essas provocações que nós fizemos aqui, você consiga pôr em prática alguma dessas ideias de acordo com o seu contexto. Colocando em prática alguma dessas ideias, você vai notar mudanças significativas nas suas aulas. Faça um teste, depois você vem aqui e comente, compartilhe as suas experiências com a gente. Bom, eu espero que essas provocações te façam refletir sobre a sua prática docente e que você consiga colocar em prática algumas dessas ideias e consiga desenvolver as suas próprias metodologias diferentes, inovadoras. Bom, faça um teste e depois comente aqui nos comentários. Você vai notar mudanças significativas nas suas aulas, no rendimento dos seus estudantes e, mais importante, na diminuição da sua carga de trabalho. Depois que você fizer isso, você vai pensar, como eu conseguia fazer daquele modo antigo? Você vai se perguntar, nossa, como eu gastei tanto tempo fazendo do outro modo? Esse modo é muito mais significativo, traz muito mais significado à sua prática docente. Então é isso, até o próximo vídeo.